Olá, uma boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma live da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Hoje, com a presença da doutora Sâmia Galotti Bonavides, nossa subprocuradora do Planejamento, e a doutora Mônica Luiz de Azevedo, que é a coordenadora da Política Estadual de Atendimento ao Público do Ministério Público do Paraná. É uma satisfação poder realizar essas lives. O trabalho do Ministério Público não para e é uma grande oportunidade para nós avançarmos nessa perspectiva do atendimento ao público. Por isso, quero agradecer a presença de todos e passar a palavra para a doutora Sâmia. Uma boa tarde. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a doutora Mônica, que vai, mais uma vez, de uma forma brilhante, gostosa, fazer essa live com vocês. Cumprimentar o doutor Cambi, que é o coordenador da escola, e cumprimentar a todos estagiários, a todas as estagiárias do Ministério Público, estagiários de pós, estagiários de cursos de graduação e estagiários de ensino médio. Dizer que a participação dos estagiários dentro de uma instituição pública ou privada é uma coisa que dá uma oxigenação, dá um brilho novo, né, para as instituições, porque os estagiários, eles estão nas instituições de ensino, eles estão frequentando os cursos, estão participando de uma formação, e isso, para a instituição, é muito importante. É muito importante porque ela oxigena aquele conhecimento que já está um pouco mais estratificado com o conhecimento novo. Tenho na minha vida, na minha experiência institucional, lembrança de estagiários que foram fundamentais para a minha própria formação em algumas áreas. Por exemplo, quando eu comecei a atuar na área do meio ambiente em Londrina, eu nunca tinha estudado numa instituição de ensino a respeito de meio ambiente. O estagiário que veio trabalhar comigo já tinha estudado. Portanto, naquele momento, foi fundamental as trocas que eu tive com ele. Ele foi uma pessoa excepcional, maravilhoso, entrou depois no Ministério Público, mas a vida lhe reservou uma fatalidade. Depois ele sofreu um acidente de percurso, não foi bem um acidente de veículo, foi uma doença esquisita e ele depois morreu. Mas era uma pessoa maravilhosa, deixou a minha vida marcada. Por sinal, foi o meu primeiro estagiário, mas depois eu tive muitos que me deixaram marcas bastante significativas, né? Uma que, inclusive, hoje é advogada em Ponta Grossa, Ana Paula Parra Leite, é uma pessoa maravilhosa, de quem sou amiga até hoje. E, atualmente, eu tenho a minha estagiária no gabinete criminal, a Gabriela, espero que ela esteja acompanhando, pois manda um oi aí, Gabriela. Tem a Caroline, no núcleo de prática e incentivo à autocomposição, pessoas maravilhosas, doces, autênticas, modernas, como são todos os estagiários. E lá na coordenadoria de recursos, o Giovanni, estagiário de pós, a Gisela, a Emiliana e o Giovanni, estagiário de ensino médio. Todos aí depois ficam devendo um oi, que estão acompanhando e a quem eu rendo as minhas homenagens, e na pessoa desses todos eu cumprimento a todos e espero que seja uma live maravilhosa, como eu acredito que vai ser, porque é a doutora Mônica. Um grande beijo a todos, até. Boa tarde a todas e todos. É efetivamente uma grande oportunidade estarmos aqui, num ambiente mais informal, que essas novas tecnologias nos possibilitam, né? Falar com estagiários e servidores, porque, doutora Sâmia, nós pedimos que os servidores que tivessem interesse também pudessem participar. Até porque, eu me recordo aqui que muitos dos nossos servidores e promotores de justiça um dia foram estagiários do Ministério Público. Então, até invertendo um pouco a ordem que eu tinha pensado em conversar com vocês, eu quero revelar
uma situação aqui de foro íntimo, eu fui estagiária do Ministério Público. Nos idos de 87, 88, havia o curso de formação de estagiários do Ministério Público, na Escola Superior do Ministério Público, que depois virou a FEMPAR, e que agora o nosso CIAF volta a ter esse nome. Então, eu fui estagiária, me lembro das minhas aulas teóricas no 6º andar do prédio do TJ, e depois participando de algumas funções de gabinete, e como mudou realmente o Ministério Público de 1987 até hoje. Como é diferente ser estagiário do Ministério Público hoje, atualmente. E, sem dúvida nenhuma, essa convivência com os jovens estagiários, e aqueles não tão jovens, mas que são pessoas ali sedentas de conhecimentos, como renova a instituição. Na verdade, acho que é uma via de duas mãos. Nós trazemos para os estagiários um pouco da vida concreta, dos problemas, das questões, e os estagiários nos trazem essa perspectiva de criatividade, de inovação, de ousadia mesmo em alguns assuntos, que nós, até por mais calejados na nossa profissão e pela vida vivida, acabamos deixando passar desapercebidos. Então, os estagiários, eles são sempre bem-vindos, e esperamos que, entre aqueles que nos escutam agora, muitos sejam logo, estejam aqui enfileirados nas nossas trincheiras como servidores e como promotores e promotoras de justiça. Então, é sempre um prazer falar com os jovens, com a juventude, e principalmente quando são estagiários do Ministério Público. Quero agradecer a Surplan por esse espaço que nos dá aqui. Afinal de contas, o atendimento ao público, que é o tema da nossa conversa de hoje, ele está inserido dentro do planejamento institucional. E o atendimento ao público é um tema transversal que transpassa todas as áreas de intervenção do Ministério Público. Por quê? Porque o atendimento ao público, ele está ali intrinsecamente ligado com a nossa função institucional. O que é Ministério Público? E por isso eu acho que é importante que a gente comece ali refletirmos aqui com vocês essa nossa função. Ministério é mister, munus, é função pública. Função pública, então, que nós devemos exercer com aquela proposta de sermos a vinculação, o canal de comunicação entre a população e o serviço público. Eu acho que Ministério Público é serviço público por excelência, e o serviço público eles tem que estar voltado sempre na perspectiva do atendimento ao usuário, do atendimento à população, e principalmente aquela população que mais precisa de nós, que são aqueles estratos de pessoas vulneráveis, que têm os seus direitos de alguma forma violados, e que precisam da atuação do Ministério Público em prol dos seus direitos, muitas vezes até em relação aos próprios serviços do Estado. Então, o Ministério Público, ele tem essa função de atuar em benefício da sociedade e em defesa dos direitos da sociedade, fazendo uma ponte de comunicação entre esses direitos e a sua efetividade, a sua resolutividade. Daí o nome, Ministério Público. Nós somos os defensores da sociedade, e vocês, estagiários de pós, servidores, vocês são efetivamente quem coloca a mão na massa, que faz efetivamente esse atendimento à população. Eu preparei aqui uns slides, porque assisti a live de sexta-feira. Antes eu não sabia nem que precisava, nem que podia, né? A gente vai se adaptando, não é, Eduardo? Nem sabia que podia projetar ao mesmo tempo que falava. Mas na sexta-feira eu vi que podia, então eu preparei uns slides e quero aqui fazer um agradecimento especial à equipe da coordenação da política de atendimento, aliás, composta de ex-estagiários. Então, nós somos ali em 3, temos assessoria de 3 pessoas, 3 servidores, sendo que dessas, 2 foram estagiárias do Ministério Público da Promotoria das Comunidades, hoje são assessoras. Então, existe uma carreira dentro do nosso serviço, né? Então, quero fazer um agradecimento especial, porque elas me ajudaram a compor esses slides para ilustrar, de certa forma, a nossa conversa. O Gabriel aqui vai me ajudar a projetar, porque também não domino todos, não sei assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Ainda não sei, talvez eu coloque lá
o atendimento, então, à população, ela é uma função intrínseca, própria do Ministério Público. E esse atendimento, ele deve ocorrer, assim, em todas as perspectivas, não apenas naquela atuação passiva de aguardar que alguém, ou algum representante de algum movimento, procure o Ministério Público para que ali seja acolhido em sua demanda. Atendimento ao público, a palavra atender, eu andei dando uma refletida sobre essa palavra, ela pode ter a conotação ativa também, assim, propositiva, atender de cuidar, atender na perspectiva de servir, atender na perspectiva de escutar e resolver, né? Então, o atendimento ao público, uma das características que eu quero deixar aqui, que é bem clara para vocês, é que tem que ter esse olhar diferenciado, proativo, de atendimento à população, e que decorre mesmo do nosso perfil constitucional, Gabriel. Coloque lá para mim. Colocou lá? Está aparecendo para o pessoal? Pronto. Então, atendimento à população, hoje nós temos até uma marca que a comunicação social do MP fez, esses quadradinhos, representando essa nossa proposta de aproximação, de vínculo com todas as pessoas que compõem o nosso povo, a nossa população, sejam mulheres, sejam homens, idosos, pessoas com deficiência, pessoas indígenas. Então, isso que nos identifica na instituição. E que cumpre a missão constitucional do Ministério Público, que é o próximo slide, que o Gabriel, posso mexer aqui? Foi para eles? Vou passar aqui. Tá. Que é o perfil constitucional do Ministério Público, né? Então, ali está bem clara a função pública que é incumbida pela Constituição Federal, pelo Ministério Público, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Aliás, eu acho que é importante que a gente destaque aos estagiários, aos servidores, que a defesa desses direitos, inclusive, ela se dá, de acordo com o artigo 129, que não sou eu, mas que mudou aqui, é o Gabriel, deixa ele voltar. A nossa função, e principalmente nesse momento que vivemos, ela diz muito respeito a zelar pelos direitos fundamentais, inclusive pelos próprios serviços de relevância pública. Ou seja, aqui, o Ministério Público exerce a sua função de ombudsman, ou seja, aquele que é o representante da sociedade perante os poderes constituídos para exigir que os poderes constituídos cumpram a sua função. E eu acho que é nessa perspectiva que hoje, nos tempos sensíveis que nós vivemos, hoje é onde mais se destaca atualmente a nossa necessidade de intervenção como um verdadeiro defensor da sociedade, um ombudsman da sociedade. O próximo slide. O atendimento ao público, à população, dentro do site do Ministério Público, aqui eu quero mostrar para os estagiários que ainda não acessaram, tem um lugar específico, entra no site, ali na aba Serviços, existe um local específico que todos da população podem acessar e que deve ser ali de fácil compreensão as informações que constam ali. Passa para o próximo slide para mim. Veja, o atendimento à população, ele tem vários aspectos que podem ser ali explorados pelo próprio usuário do serviço público. Ou seja, ali nós temos uma possibilidade de informar ao usuário, ao cidadão, os seus direitos, aonde encontrar o Ministério Público remete às promotorias de justiça, e mais adiante, inclusive, existe uma possibilidade de atendimento mediante o preenchimento de um formulário de atendimento. Vejam ali, o formulário de atendimento, um atendimento Fale Conosco, que só num dia, agora nessa época de pandemia, Eduardo, recebemos 80 pedidos de informação por parte da população com relação ao Ministério Público. E é nessa perspectiva que eu acho que
devemos encarar o atendimento ao público. Não apenas aguardarmos que as pessoas procurem com suas necessidades, mas que possamos fornecer elementos para a população, para que elas se identifiquem com o Ministério Público, que elas possam trazer as questões do Ministério Público para que o Ministério Público possa intervir de uma forma mais coletiva e organizada. Daí a importância, né, de sempre que alguém for perguntar alguma coisa para vocês, ou os estagiários, os servidores, que orientem a procurar aquelas pessoas com condições, que se aprofundem nas informações que já existem à disposição na internet, que é um dos canais de atendimento. Em tempos de coronavírus, vejam bem, o atendimento presencial, ele foi suspenso, mas o atendimento ao público continua para os seus diversos canais de atendimento. O atendimento pelo telefone, né? O atendimento por telefone, procure uma promotoria de justiça. E aqui, seria bom que vocês vissem no site principal do Ministério Público. Volta para nós ali, Gabriel. Eu gostaria de poder manipular aqui, mas não dá, né? Veja lá no site do Ministério Público que existe ali, ó, atendimento, tá, esse aí é um PDF, mas tem ali, ó, atendimento em tempos de coronavírus, tá escondido atrás daquela nossa abinha que aparece ali, mas ali no atendimento do Ministério Público em tempos de coronavírus, ali existem todas os endereços e os telefones do Ministério Público para os quais devem ser direcionadas as pessoas que precisam de alguma orientação, alguma informação, ou têm uma demanda a apresentar ao Ministério Público e precisam ali ser orientadas. Aliás, a assessoria de comunicação pediu que todos preencham os formulários para atualizar esses telefones, para que a informação esteja ali a mais precisa possível ao cidadão, às instituições e todos aqueles que precisam do Ministério Público. Voltando à minha formação original, né, eu gostaria de lembrar a vocês que quando eu estudei, e isso na década de 80, a gente compreendia o direito... Vamos voltar para mim agora? A gente compreendia o direito na perspectiva tridimensional do direito. Acho que o Cambi já é mais novo que eu, mas deve ter aprendido também a introdução ao estudo do direito, através da proposta do Miguel Reale, que o direito ele se constitui de 3 elementos. O direito é fato, é realidade social, o direito é composto de valores, né? E o direito também é norma. Então, o direito é a conjugação desses 3 elementos que faz o direito. Então, o direito não é equiparado à norma. O direito não é só norma. O direito é fato, o direito é valor e o direito é norma. Por que eu falo sobre isso? Porque muitas vezes, no curso de direito, a gente aprende vários conceitos, várias teorias, e eu falo disso não apenas lembrando a minha formação, mas eu tenho um filho que também é acadêmico de direito e parece que não mudou muito essa situação. 30 e poucos anos depois, esses dias eu comemorei 35 anos de formada, Não, 30 anos de formada, 35 anos que eu ingressei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E vejo da necessidade, da importância dessa aproximação da realidade social, do fato, para, juntamente com os valores e com a norma, a gente conseguir compreender o direito e a nossa função nessa perspectiva. E vejo que o estágio e a prática cotidiana nas promotorias de justiça é o lugar de excelência onde a realidade se apresenta, onde a realidade, em sua múltipla complexidade, precisa ser compreendida para que, daí, a partir dessa compreensão da realidade, que possamos fazer uma subsunção, ou seja, um encaixe entre o que a realidade nos apresenta, quais são os valores que orientam essa realidade e ver quais as normas que se aplicam a essa realidade para promover a resolução daquele caso concreto ou o encaminhamento mais adequado daquele caso concreto. E esse contato com a realidade se dá nas oportunidades de estágio.
Eu sempre tive muitos estagiários, eu fui estagiária, como contei para vocês, e sempre, acho que eu tive mais de 100 estagiários que foram meus orientandos, eu acho que são alunos, os estagiários são alunos com méritos, né? Porque você, na verdade, no cotidiano, você acaba influenciando na formação daqueles indivíduos e eles, como falou muito bem a doutora Sâmia, também nos influenciam. Eu tive estagiários que hoje são promotores de justiça, tive estagiários que hoje são juízes federais, juízes de direito, enfim, é sempre uma oportunidade de, através do estágio, você conseguir compreender de uma maneira um pouco mais adequada a realidade social, para daí sim poder intervir naquela realidade de forma melhor e mais adequada. E o atendimento ao público, entendo que é a grande oportunidade do estagiário, no contato que tem com o cidadão, com as pessoas, com a realidade social, poder fazer essa ponte entre a realidade, entre o mundo do ser com o mundo do dever ser. Portanto, a ênfase que dou à possibilidade de nós estarmos atuando com qualidade, com o máximo de acolhimento no momento do atendimento ao público. Vamos voltar ali para a nossa apresentação, Gabriel. O live legítimo é o próprio sujeito que faz no seu celularzinho, né? Os youtubers dominam essa técnica como poucos. Nós aqui estamos ainda aprendendo. Vamos passar mais adiante. O atendimento à população, hoje, ele integra, esse já falei, o formulário Fale Conosco, ele integra ele não veio do nada, não veio por acaso, né? Ele faz parte de uma trilha normativa que, em 1981, iniciou com a aproximação dos Ministérios Públicos até a edição da Lei Estadual, a Lei Complementar 81, a Lei Federal do Ministério Público, né? Nossa primeira lei orgânica. Isso. Normas gerais dos Ministérios Públicos Estaduais, a Constituição de 88, que atribui ao Ministério Público essa missão constitucional de defesa da sociedade. Então, esses diplomas legais que eu selecionei aí, todos eles têm a ver com essa vinculação do Ministério Público com a sociedade. No Paraná, nós tivemos em 95 uma iniciativa inédita no país todo da criação das promotorias das comunidades com essa proposta de aproximação do Ministério Público, das comunidades, principalmente daquelas comunidades longe do centro, nas periferias, que tivessem a necessidade de efetivamente ver a defesa dos seus direitos e se ver contempladas no planejamento do Estado. Veio a Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, em 99, eu participei até das discussões e me lembro muito bem esse perfil, dando concretude a esse perfil constitucional do Ministério Público. O Ministério Público do Estado do Paraná foi um dos primeiros que instituiu a ouvidoria. Nós temos no planejamento estratégico 2010, 2018, um lugar de excelência, e nós estamos aqui lá em 2009, 2010, para o atendimento ao público como um espaço de intensificar as relações com a sociedade. O planejamento nacional também contempla o atendimento ao público como uma estratégia do Ministério Público perante a sociedade. Em 2012, nós tivemos o início da criação de um planejamento estratégico da Subplan, que foi a inauguração da Central de Atendimento de Londrina, onde hoje o atual Procurador de Justiça, Paulo Tavares, iniciou de forma sistematizada o atendimento ao público num lugar de referência em Londrina. Aproveitando já uma experiência que havia em Cianorte, de Casa da Cidadania, começamos a entender a importância do Ministério Público ter um atendimento através de centrais de atendimento que fossem referências à população local. Porque numa cidade pequena, uma comarca pequena ou média, é muito fácil a população, quando quer falar com o promotor de justiça, vai até o fórum. Mas nas cidades maiores,
se reveste de grande importância a criação de locais de referência de atendimento ao público, que são as centrais de atendimento. A partir de 2012, fomos implantando centrais de atendimento em todo o estado, e hoje nós temos 8 centrais de atendimento nas maiores comarcas do Paraná, e com a proposta de ampliarmos essa atuação de forma centralizada, referenciada em cada comarca, seja através do atendimento em secretarias mais preparadas para o atendimento, seja através de centrais de atendimento, ou em cada unidade do Ministério Público ter uma pessoa referenciada, capacitada para o atendimento. No novo mapa estratégico do Ministério Público Estadual, o atendimento também, o público também é contemplado de uma maneira referenciada, de uma maneira especializada. Vamos lá no novo mapa estratégico? Quem está me dando ali a assessoria? Pode passar mais, até a colmeia. Não, mais para lá. Tem uma colmeia do planejamento estratégico, que não sei onde foi parar. Não apareceu. Não, mas enfim, o planejamento estratégico do Ministério Público também contempla o atendimento ao público em vários dos seus objetivos. E aqui, então, vamos parar aqui, ó. E a política de atendimento, ela propõe a melhoria dos processos de atendimento, como vocês podem ver lá, uma adequação dos serviços que nós prestamos de atendimento, seja através de atendimentos nas promotorias de justiça, seja através do atendimento em centrais de atendimento, ou ainda atendimento descentralizado, atendimento através dos seus múltiplos canais de atendimento, sempre com vistas à resolutividade. E essa resolutividade na perspectiva do cidadão, aquele que recebe o atendimento do Ministério Público, ou que traz a demanda ao Ministério Público. Dos enfoques importantes que a gente tem que tratar com relação ao atendimento público são as posturas do atendimento ao público. Não sei se vocês compartilham da minha impressão, mas quando me deparo numa situação fática de atendimento, eu fico pensando que na Faculdade de Direito nós deveríamos ter uma perspectiva mais adequada, noções de psicologia, noções de serviço social, noções de administração, e, enfim, a nossa formação, ela parece sempre falha em algumas áreas, e isso não foi diferente, não é diferente da minha formação, na formação da maioria de vocês. Então, a proposta da política de atendimento também é dar algumas dicas de atendimento, que eu vi que estão nos slides aí. Você podia... Aqui, ó. Essas dicas de atendimento ao Ministério Público estão na nossa página, e elas orientam a todos como atuar de uma maneira empática, de uma maneira atenciosa, e, enfim, fazer o acolhimento adequado daquele que comparece ao Ministério Público ou que está numa ligação de telefone, para poder receber de forma adequada, fazer o atendimento adequado daquela demanda, e que o Ministério Público possa ser o seu referencial de solução para o seu problema. Então, é importante, quando se faz o atendimento ao público, que tenha um tom de voz adequado, que conheça, em primeiro lugar, o que é o Ministério Público, e por isso essa nossa conversa começou com a definição do Ministério Público, que exista ali uma postura de acolhimento, em que posso servi-lo, sim, mas também o uso de uma linguagem adequada, e que as orientações sejam dadas de forma educada e polida, se colocando sempre na perspectiva do outro. Um dos aspectos que eu quero também enfatizar com relação ao atendimento, que é muito importante o registro do atendimento ao público, porque é através do registro que nós podemos depois trazer essa questão que ali foi colocada para dentro da instituição e que possa ser analisada em todos os seus aspectos. Então, o registro, através do sistema de registro de atendimentos, é uma etapa importante
do atendimento ao público. Vamos para o próximo slide, por favor? Então, ali são as dicas de atendimento ao atender. Identifique a instituição, identifique o interlocutor, né? Faça as anotações devidas, faça o registro do atendimento. Por favor, mais um pouquinho adiante. Para capacitar todos ao atendimento ao público, e essa é a grande oportunidade que nós temos, pensamos em conjunto com a Escola Superior do Ministério Público, num curso de atendimento ao público à distância. Eu acho que esse momento, que é o momento que nós vivemos de coronavírus, né, um momento especial, bastante sensível da nossa história, é um momento adequado para todos vocês que puderem, que se inscrevam nesse curso e façam um curso, ele é um curso rápido, com uma linguagem dinâmica, feito efetivamente para capacitar e dar um primeiro treinamento a todos ao atendimento ao público. Então, a todos aqueles que estão nos escutando ou aqueles que vão nos escutar em outro momento, eu recomendo fortemente que façam a inscrição e completem o curso de atendimento ao público. Eu sei que, para os estagiários, esse curso está sendo entendido como uma atividade obrigatória em tempos aí de trabalho à distância, de trabalho virtual, e aos servidores não é obrigatório, mas sempre é bom estar capacitado e pronto para os novos desafios que se apresentam no momento, e o atendimento ao público, sem dúvida nenhuma, é uma das formas que vai nos relegitimar para enfrentar os novos desafios que vêm após essa pandemia que está assolando a todos. O que mais que nós temos aí? Eu queria aqui, então, ilustrar para vocês a importância do atendimento e do registro desse atendimento, que no ano de 2019 foram registrados 134.860 atendimentos pelo Ministério Público do Estado do Paraná. A maioria, porque a maioria da população está nas comarcas de entrância final, foram realizados pela comarca de entrância final, mas isso não diminui a importância dos atendimentos que foram realizados nas demais comarcas. Um pouquinho mais, por favor. E na pandemia, a partir do dia 17 de março de 2020, foram registrados 6.115 atendimentos. Eu observo a vocês que nós estamos com um novo módulo de atendimento implantado gradativamente nas unidades, e esse assunto Covid-19 já está inserido em todas as áreas de atuação. Então, é importante registrar quando o atendimento, por exemplo, pode ser algo com relação ao consumidor, pode ser alguma questão que envolva, por exemplo, a venda de álcool gel com um preço excessivo, é algo do consumidor, mas que identifique aquilo que, apesar de ser da área do consumidor, diz respeito à pandemia, para que depois nós possamos estar subsidiando a intervenção do próprio Ministério Público, dos procuradores de justiça, promotores de justiça, das áreas específicas, para fazer as análises dos atendimentos, né? Então, vocês vejam que, mesmo não estando fazendo o atendimento presencial, que por hora é suspenso, mesmo nos atendimentos à distância, por telefone, por e-mail, pelos formulários, a atuação do Ministério Público, o Ministério Público está presente na vida do cidadão, no cotidiano do cidadão. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente destacar, pode ver mais um, que... Aí, ó. Que na nossa página, na intranet, existem várias questões que podem ser obtidas para facilitar o atendimento. Então, uma dica que eu dou aos estagiários, vocês que gostam de navegar bastante nas redes sociais e mesmo na internet, que já tem essa habilidade que para nós é uma novidade, que se aprofundem nos conhecimentos do Ministério Público, nas áreas de atuação do Ministério Público, enquanto estiverem ali navegando, porque há muito conteúdo, muita orientação que pode ser obtida através do que já existe nas nossas páginas, muitas orientações, muitos conhecimentos, e até, por que não,
muitas áreas novas de intervenção que vocês nem imaginariam que o Ministério Público está atuando, para além do seu cotidiano ali na Promotoria de Justiça, vocês vão descobrir que o Ministério Público atua. O nosso novo módulo de atendimento hoje também tem acesso através da intranet, naquela página, né? Novo modo de atendimento para quem quiser navegar no modo treinamento, e vão ver que é uma forma hoje mais ágil, mais dinâmica de acessar o nosso sistema eletrônico, que está sendo implantado, que é bastante interessante. Vamos estar no próximo slide ali, ó. Vocês podem acessar aquelas nossas botões de acesso e ProMP. Bom, é sempre uma grande oportunidade a gente estar aqui, né, próximo de vocês. Eu reservei esse momento para que a gente possa responder alguma pergunta que tenha sido feita. E, para finalizar, eu gostaria de lembrar aqui algo que veio da sabedoria indígena, indígena brasileira, né? Num desses múltiplos posts e vídeos que a gente recebe, e que me marcou, e que eu acho que é importante, e por isso que vou aqui falar para vocês, dizendo assim que, a depender da nossa atitude nesses tempos aqui de pandemia, de coronavírus, é que nós vamos construir o nosso futuro. Porque os passos de hoje, e isso é a sabedoria indígena que nos coloca, se refletem dependendo dos nossos passos de hoje, ou seja, das decisões, das orientações que dermos hoje, seja para os nossos estagiários, seja para o público que nos atende, que nos procura, vão se refletir nas próximas 7 gerações. Então, nada mais atual do que isso. Dependendo da orientação que a gente dá a uma pessoa que nos procura, dependendo da orientação que nós damos aos nossos estagiários e servidores, nós estaremos produzindo reflexos nas próximas 7 gerações também. Então, a depender do que acontece hoje, nós vamos poder produzir resultados de transformar essa nossa realidade, esse nosso mundo, num lugar mais saudável, mais justo e mais igualitário, né? Então, essa atuação de como atuar em defesa da sociedade, nessa nova perspectiva, em tempos de pandemia, como fazer cumprir a nossa missão constitucional, em especial na área sanitária, de saúde, sem dúvida nenhuma, mas também, por que não, na defesa dos direitos violados, no combate à violência contra a mulher, da violência doméstica, com relação à proteção dos nossos idosos, das nossas crianças, do nosso meio ambiente, enfim. Vamos aqui aproveitar esse tempo de reflexão, esse tempo de aprendizado, para estarmos aí nos capacitando, para que possamos estar atuando de uma maneira cada vez melhor nas nossas funções tradicionais, como estagiários, como servidores, como procuradores, como promotores de justiça, sempre naquela perspectiva que o direito é o fato, é o valor de solidariedade, os valores que a Constituição nos atribui como preferenciais, os valores da nossa missão constitucional e a norma, o respeito às leis e à Constituição Federal, para transformar essa nossa realidade em um lugar melhor, cada vez mais justo, mais solidário. Então, eu espero que, através do atendimento ao público, a gente possa, enfim, abrir uma porta à população e abrir uma porta à melhor compreensão do direito, né, por todos nós. Muito obrigado, doutora Mônica. Eu me lembro de uma fala do Luigi Ferraioli, no Congresso Nacional do Ministério Público, foi em Florianópolis, e ele dizia o seguinte: a impressão que as pessoas levam do Ministério Público é proporcional à forma como elas são atendidas. Então, se eu vou ao Ministério Público e sou mal atendido, eu vou falar muito mal do Ministério Público. Se eu sou acolhido no Ministério Público e as minhas dúvidas, os meus dramas, as minhas angústias são bem canalizadas, e às vezes a pessoa quer apenas falar com alguém, isso leva para a instituição uma propaganda positiva. E, invariavelmente, muitas vezes, quem atende pela primeira vez o cidadão é o estagiário, que atende o telefone, ou que está ali na porta da Promotoria de Justiça, e é o primeiro contato que a população tem, muitas vezes, com o Ministério Público. Então, a atuação dos estagiários e dos servidores, ela é fundamental.
Eu também fiz muito atendimento ao público no interior, e eu me lembro que tinha determinados dias que a gente tinha que distribuir senha, inclusive, porque era muita gente. Mas a gente acabou com o corpo de estagiários que tinha e servidores, resolvendo muitas questões que se repetem. Às vezes é um medicamento, às vezes é um atendimento na área da família, e a satisfação com que as pessoas que a gente atende têm quando a gente consegue ajudá-los a entender o problema, ou fazer muitas vezes uma reunião com a outra parte, né, mediando às vezes uma transação, um acordo, uma negociação, ela passa para nós uma energia muito boa e faz com que a gente se sinta útil para a sociedade. Então, o Ministério Público chegou aonde chegou porque passa a ser uma instituição fundamental para a sociedade. Eu me lembro que na PEC lá 37, em 2013, que queriam acabar com os poderes instrutórios do Ministério Público, a população foi às ruas para defender o Ministério Público, considerando que o Ministério Público é, sim, uma instituição fundamental para a sociedade. E é por isso que a gente não pode negligenciar nunca o atendimento ao público. O Ministério Público certamente é a ponte entre a sociedade e o Estado. E o módulo de atendimento, hoje o PRO-MP, tem que ser bem utilizado, e podemos até pensar em futuras capacitações nessa área. Eu queria fazer então uma pergunta para a doutora Mônica, como você enxerga a modernização do atendimento ao público, considerando que existem determinadas áreas que são mais demandadas, como a saúde, o direito de família. Como eu falei em algum momento, Cambi, eu acho que atendimento ao público, ele não é uma atuação passiva, de você aguardar que uma pessoa procure ao Ministério Público para ver ali acolhida a sua demanda. Então, eu acho que a modernidade do atendimento ao público, esse um novo olhar para o atendimento, ele, sem dúvida nenhuma, vai contemplar, né, um local de referência para que as pessoas saibam onde encontrar o Ministério Público e ali ter a sua demanda, pelo menos, orientada. Às vezes não é acolhida, porque não é a atuação do Ministério Público do Estado do Paraná. É uma atuação que é da esfera federal, ou é uma atuação, na verdade, é uma mera orientação, a pessoa foi lá só ter para pedir algum esclarecimento, enfim. Mas eu acho que o novo atendimento ao público, ele tem que ter uma função proativa, ou seja, conseguir enxergar através dos indicadores sociais, às vezes da falta de atuação do Ministério Público em determinada área, ali um motivo de intervenção, ali um atendimento proativo, ou seja, ali promover uma audiência pública, ou um atendimento descentralizado. Eu acho que essa é a nova proposta do atendimento, dos promotores de justiça, com suas equipes, poderem identificar e ir até as comunidades mais vulneráveis, justamente aquelas que têm dificuldade de vir até o centro, vir até as centrais de atendimento, tem até uma dificuldade econômica de acesso ao Ministério Público e à Justiça. Então, a modernidade do atendimento, ele passa pelas novas tecnologias, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de acesso pela internet, como eu expliquei ali a vocês, nós temos um formulário, a possibilidade do acesso por telefone, o desenvolvimento do nosso atendimento através de chatbots nas redes sociais, e isso é alguma das coisas que a Subplan vem desenvolvendo, mas também dessa postura proativa de atendimento, um atendimento que ele vai atrás das demandas a serem postuladas, que ele promove a discussão de determinados assuntos, pode ser um atendimento temático, por exemplo, uma questão ambiental, uma questão sanitária, de regularização de áreas de ocupação, como nós temos várias intervenções. Então, um atendimento proativo, essa é a novidade de um Ministério Público mais ativo, mais resolutivo, um Ministério Público mais social. Então, é nessa perspectiva que eu acho que o atendimento, ele pode sim promover mudanças importantes no modo de ser
do Ministério Público na sociedade. É bem interessante essa perspectiva, Mônica, porque às vezes a sede da comarca está muito longe do cidadão. Tem comarcas aí que você pode andar 100 quilômetros até chegar na sede da comarca. Eu, por exemplo, trabalhei em Prudentópolis, era assim, União da Vitória também parece que tem localidades muito longe, e lá o doutor Júlio, por exemplo, faz um atendimento diferenciado, ele vai até o cidadão, inclusive vai com o juiz, muitas vezes, fazer audiências nas localidades. A doutora Dalva também faz isso lá em Laranjeiras do Sul, que são experiências bem interessantes. Outra questão também que me parece bastante importante é dividir o trabalho do Ministério Público com a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública, pela Constituição, caberia fazer a assistência judiciária gratuita, ou seja, fazer o atendimento da pessoa vulnerável. Infelizmente, a Defensoria Pública aqui no Paraná não está estruturada em todas as comarcas para isso. Mas existe uma crítica da gente, Ministério Público, acabar cuidando só das questões individuais, quando nós deveríamos, talvez, pensar na tutela coletiva dessas demandas. Como é que você enxerga essa questão e de que forma a gente deve continuar atendendo o cidadão, mas na medida do possível tentar coletivizar essas demandas? Essa é uma das diretrizes dentro do planejamento estratégico do atendimento ao público, de nós procurarmos, a partir da demanda individual, a intervenção coletiva, e o exemplo que me vem à cabeça, assim, de forma muito rápida, é a questão das creches, né? Não adianta o Ministério Público estar ali, entrando individualmente, com um pedido de vaga em creche para cada mãe que comparece, necessitando dessa vaga para o seu filho. E sim, nós podermos alimentar uma intervenção coletiva, seja no sentido de fomentar extrajudicialmente uma política pública municipal para que as vagas nas creches sejam efetivamente planejadas e colocadas à disposição do cidadão, seja para, ao fim e ao cabo, interpor uma ação civil pública, se for o caso, né, se não houver a possibilidade de resolver a situação extrajudicialmente. E sempre ressaltando que é muito melhor tentar acompanhar a implantação de um programa de atendimento às crianças, do que entrar direto com uma ação civil pública, né? Então, a nossa intervenção, na realidade, é mais efetiva se for possível a resolução extrajudicial desse tipo de demandas. Mas nessa perspectiva de ver em cada atendimento individual as possibilidades de intervenção para resolver o problema coletivo. Esse é um dos desafios. Não é só resolver o problema daquele sujeito que comparece, mas ver as possibilidades de intervenção, e daí a importância do registro adequado das demandas e do registro efetivamente das demandas, que nós vamos poder daí fazer um comparativo no estado todo, quantas vagas de creche são necessárias, quais são para que haja uma possibilidade de atuar regionalmente, localmente, de uma outra maneira mais articulada, mas que possa instruir a possibilidade de intervenção coletiva do Ministério Público. Então, com relação à defensoria, até mesmo o registro desses atendimentos podem mostrar a importância que a defensoria efetivamente tenha ali um defensor para que exerça as suas funções ali. Então, se há um registro do número de pessoas que comparecem para regularizar a pensão alimentícia do filho na comarca tal, você consegue ter um cabedal de informações que vai instrumentalizar o procurador-geral para que fale com o defensor público, para que instale ali uma sede da defensoria, ou que dê o provimento aos cargos que ali estão em necessidade de ser providos, enfim. Daí a importância do atendimento ao público. Não para resolver, ou não apenas para resolver ou encaminhar aquela situação que individualmente aparece perante o Ministério Público, mas sim através que essa situação seja um sinal, né, que aponte a necessidade da nossa intervenção, ter um contato com a realidade. Também não adianta não atendermos, porque não é nossa função, que é função do defensor público, da defensoria pública, ignorarmos aquele reclamo da sociedade, porque, afinal de contas, é a sociedade que nos legitima.
atuarmos na forma que atuamos. Foi pela legitimidade que tivemos a partir da nosso papel perante os poderes públicos que o Ministério Público ganhou essa importância, esse perfil constitucional de hoje. Então, nunca fechar as portas ao cidadão, nunca fechar as portas à demanda, orientar para que essa demanda seja encaminhada da melhor maneira, inclusive internamente, para que a nossa atuação possa ser coerente, articulada, harmônica e embasada em dados e, assim, promover efetivamente uma transformação social. O Ministério Público é um agente de transformação social e deve, na medida do possível, trabalhar em rede, né? Em que medida esse atendimento ao público pode fazer com que o Ministério Público, conhecedor da rede, possa resolver sem a necessidade de judicializar, sem a necessidade de fazer daquilo um processo, ou em que medida você vê essa porta de entrada como um mecanismo para a efetivação das redes que o Ministério Público deve atuar como mediador ou como parte importante? Assistindo a intervenção do Guilherme Almeida na sexta-feira, aprendi bastante, inclusive nessa nossa proposta de atuação em rede e a possibilidade do atendimento ao público ser um dos elementos da rede. Não o canalizador exclusivo, quer dizer, não que necessite de um papel do Ministério Público para que aquela demanda seja atendida pela rede, não. Que o Ministério Público seja um dos articuladores, eu acho que essa é uma das funções principais que nós temos, de promovermos a autonomia da própria rede, né? E é através do acesso, e eu entendo aqui, novamente, eu gosto de falar, que o atendimento ao público é um vínculo com a comunidade, é o processo, é a forma como o Ministério Público intensifica e aprimora o relacionamento com a comunidade. Então, com as portas abertas à comunidade, à população, o Ministério Público se legitima para poder exigir dos poderes constituídos que existam os serviços para o atendimento daquelas demandas e, enfim, que a rede de atendimento ela se configure. Então, o atendimento ao público, por exemplo, em Ponta Grossa, a Central de Atendimento ao Público de Ponta Grossa, aqui rendo minhas homenagens à nossa colega Vanessa, efetivamente hoje já é um dos integrantes da rede, articula a rede nessa perspectiva de ser uma das referências que a população encontra para que a rede funcione. E aí a importância da integração interna também do próprio Ministério Público e seus órgãos auxiliares, por exemplo, o serviço social, para que possa, de maneira adequada, mapear a rede de atendimento e as várias redes de atendimento. Nós temos a rede de atendimento à criança, é uma matéria que eu domino um pouco mais, por ter atuado muitos anos na área, mas nós temos a nossa rede de atendimento na área da proteção do meio ambiente, nós temos as nossas redes de articulação na área de proteção do patrimônio público, né? Então, é através dessa porta de entrada, não só dela, mas também dela, é que essas redes podem e devem funcionar e ser articuladas, e o Ministério Público, os promotores de justiça, os procuradores de justiça têm uma função essencial como articuladores dessas redes, até porque a nossa atuação em defesa da sociedade está prevista na Constituição e nas leis. Então, o atendimento ao público uma das possibilidades de oxigenação da nossa atuação, da nossa intervenção, de contato permanente com a sociedade. E daí a importância dos estagiários também, né? Porque, como você bem disse, muitas vezes a primeira porta que é aberta é a porta de atendimento ao público que é realizada pelo estagiário. Então, o estagiário, quando recebe, seja por telefone, seja por e-mail, uma carta ou pessoalmente, quando recebe uma pessoa, um comunicado ou uma informação que seja, que também é atendimento, que ele possa fazer uma leitura adequada e ali poder ter essa percepção de acolher aquela demanda para a nossa melhor intervenção. Uma outra perspectiva que vem ganhado força nos últimos anos é a questão da autocomposição. A gente vê que cada vez mais, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Público, de modo geral, tem falado da autocomposição. Em que medida as centrais de atendimento podem auxiliar nesse mecanismo de autocomposição, já que o Ministério Público tem uma resolução, a resolução 118, que
favorece a autocomposição na sua mais ampla dimensão de justiça restaurativa, de conciliação, de mediação, de negociação. Então, de que forma quem atua nessa área de atendimento ao público pode conversar e até ampliar esse atendimento ao público pelas formas de autocomposição? O espectro de intervenção resolutiva ele é muito grande, né? Sem dúvida que, ao bater a porta do Ministério Público, o sujeito quer a resolução do seu problema, né? A resolução do seu problema, ela muitas vezes é uma mera orientação, uma mera informação, isso já é um atendimento, é o que ele espera. Ele quer uma informação, quais são os documentos que ele precisa para regularizar a situação da neta que vive com ele, da neta que vive com ele, ou como obter a pensão alimentícia, ou, enfim, como fazer cessar uma atividade do vizinho que o incomoda diariamente. E é possível, sim, a nossa intervenção autocompositiva. Por outro lado, novamente, acho que a nossa grande intervenção autocompositiva, ela está restrita às políticas públicas, ou seja, a possibilidade de nós conseguirmos extrajudicialmente que os poderes constituídos, ou seja, a Secretaria Municipal de Educação, ou a Secretaria Municipal de Proteção ao meio ambiente, o serviço de atendimento à mulher, que funcionem independente da propositura de uma ação judicial. E vejo, então, que na negociação, nós temos, dentro das formas de autocomposição, um grande campo a atuar. E os termos de ajustamento de conduta, efetivamente, eles representam hoje um dos grandes instrumentos, uma das grandes ferramentas que o Ministério Público tem. Eu vejo com um pouco de cuidado a nossa atuação, que nós não precisamos nos sobrepor àqueles poderes constituídos que já atuam de forma autocompositiva, e aqui eu me refiro especificamente aos SEJUSCs no estado do Paraná, que estão bastante evoluídos. Hoje o Poder Judiciário, nas áreas de família, eles têm já uma atuação expressiva na seara de autocomposição de conflitos. O que nós temos feito, e isso é uma atuação em parceria com os SEJUSCs, é o encaminhamento das pessoas com problemas de família para que o SEJUSC atue de forma diferenciada. Então, extrajudicialmente, aqui em Curitiba, nós temos uma parceria com o programa Justiça nos Bairros, que pode ali fazer o recebimento das pessoas que procuram esse programa do Poder Judiciário, onde nós temos uma parceria, e ali resolvam de forma extrajudicial as soluções na área de família, e que o juiz já homologa de pronto a solução que eles encontrarem. Então, há várias possibilidades, e aí eu novamente chamo a atenção desse momento de inovação, de ideias que podem ser concretizadas, e que em cada comarca, na sua realidade, a gente pode estar aí numa perspectiva mesmo de acolhimento, de atendimento, está estabelecendo parcerias com tanto o Poder Judiciário quanto com a Defensoria Pública e os poderes municipais, no sentido de atuar de forma resolutiva, e nessa fase extrajudicial de autocomposição que a gente pode obter talvez os resultados mais céleres, uma resposta mais pronta para a sociedade. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Bruno, lá de União da Vitória, que foi também nessa linha dessa pergunta de estratégias e desafios para desjudicialização de demandas, como resolução pacífica de conflitos. Quero mandar um abraço para o Dr. Regis, que está aí nos ouvindo, e mandou um abraço para a Mônica. E tem uma pergunta também da Clarice, lá do CAEX, perguntando sobre como o atendimento ao público pode intervir na elaboração ou na melhoria das políticas públicas. Eu sei que, por exemplo, agora se falou do Covid, né? Muitas mulheres estão em casa, isoladas do convívio social, e muitas vezes elas estão mais perto dos seus agressores, né? É uma preocupação tanto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como a própria ONU Mulheres, em relação à proteção das mulheres, um canal de atendimento mais fácil
com o Ministério Público, com as instituições, para a sua proteção. Então, dentro dessa pergunta da Clarice, como que o Ministério Público, no atendimento ao público, pode auxiliar na melhoria das políticas públicas? Quero agradecer as perguntas, são sempre importantes, porque complementam a intervenção da gente. O registro do atendimento, hoje, com as ferramentas eletrônicas que estão sendo colocadas à nossa disposição, ele é fundamental, porque ele alimenta nosso banco de dados, a nossa inteligência artificial, e possibilita, através do registro adequado, a instrumentalização dos promotores de justiça, para que possam atuar extrajudicialmente, e, se necessário, judicialmente, nessa perspectiva de implantação de serviços para melhor atendimento à população. Então, o registro adequado do atendimento, o cuidado no acolhimento daquelas demandas. Então, sair daquele conforto habitual, não é aqui, nós não podemos fazer nada, tentar concretizar aquela complexidade da realidade social ou aquela dificuldade de expressão do sujeito que tem seus direitos violados, muitas vezes ele não sabe que os seus direitos estão sendo violados. Quem sabe é aquele que entende do direito, que, enfim, faz a leitura da realidade social. Então, através dessa leitura da realidade social, do registro adequado do atendimento, vai ser possível o desdobramento da intervenção e o fornecimento dos dados necessários para uma posterior tomada de posição, uma intervenção propositiva do Ministério Público. Então, é nessa perspectiva que do atendimento mais singelo, e de novo eu volto àquela minha reflexão, nos nossos passos de hoje, nós vamos poder influenciar as gerações futuras, as próximas 7 gerações, de acordo com a sabedoria indígena, mas não precisa ser as 7 gerações, não precisamos esperar 7 gerações, nós podemos influenciar para que um serviço mais adequado seja pensado, para que uma solução, não apenas daquele caso concreto, de outros casos possam haver ali outros canais de resolução daqueles conflitos e até uma prevenção dos conflitos. Por exemplo, no registro de casos de violência contra mulheres ou de violações, e a gente percebe nas nossas análises dos registros de atendimento que muitas mulheres vão até o Ministério Público para reclamar da não observância de medidas de proteção por parte dos seus ex-companheiros, companheiros, e tem no Ministério Público um lugar onde que confiam que ali vai haver alguma tomada de providências. Então, para proteger não só aquela mulher, mas todas as mulheres, a necessidade de você ter esse registro para que depois possa ser exigido um serviço mais adequado de proteção à mulher, de educação à família, de prevenção da violência, de atendimentos aos agressores, enfim, inúmeras possibilidades, uma grande complexidade da sociedade que pode ser resolvida através de um registro, de um singelo registro adequado do atendimento, de uma postura acessível, de um acolhimento, de uma escuta qualificada, de uma atenção diferenciada que a gente possa fornecer através do atendimento, ofertar à população e cumprir a nossa missão constitucional, que é de serviço público, né, de Ministério Público, de serviço à sociedade. Dentro dessa ideia de legitimidade do Ministério Público para tutelar os interesses coletivos, para proteger os interesses meta-individuais, uma das questões que eu prestei atenção quando você mostrava o site era a questão das audiências públicas. Como é que você vê as audiências públicas dentro dessa política de atendimento e de proteção dos interesses sociais? Como eu disse no começo, o atendimento ao público, ele é, na verdade, um tema transversal. E é só um meio, né? Não é um fim em si mesmo. O atendimento ao público, ele é efetivamente uma porta de entrada ao Ministério Público e uma das ferramentas de comunicação com a sociedade. E a audiência pública é um dos instrumentos também que se complementa ao atendimento ao público nessa perspectiva, nós temos que ter uma sensibilidade para ouvir o que aquela comunidade precisa, e não apenas irmos lá com soluções prontas para a comunidade. E é através do atendimento ao público, e aqui eu quero render minhas homenagens ao Dr. Regis, que faz isso com bastante
sensibilidade, é através de uma escuta qualificada, que pode ser na sede de uma paróquia, que pode ser dentro de uma associação de bairros, é que o Ministério Público se coloca para ouvir a sociedade, para ouvir os seus reclamos, as suas necessidades, e a partir dali, isso a gente pode chamar de audiência pública ou de reunião pública, e a partir dali elaborar uma estratégia de intervenção. As audiências públicas, dentro da sua formatação atual, elas têm que ser temáticas. Já as reuniões públicas, elas podem ser mais amplas, né? E nós temos uma experiência muito bem sucedida na região do Caximba, uma região de extrema pobreza, aqui de Curitiba, que faz fronteira com a Araucária, ali onde o rio Barigui se encontra com o rio Iguaçu, um antigo lixão, onde a nossa intervenção, ela era bastante reconhecida como efetiva, e iniciou-se através de reuniões públicas organizadas pelo CAEX e pela Promotoria das Comunidades, onde as pessoas começaram a criar vínculos com o Ministério Público, para além das intervenções já existentes, que já há uma intervenção bastante importante na área ambiental, por conta da região de preservação ambiental, que já há uma intervenção ali bastante importante na área da educação, por conta da falta de creches e escolas com relação ao número da população, mas, enfim, há uma conjugação de esforços e de uma coerência na atuação do Ministério Público, de acordo com as necessidades locais e com os entendimentos do Ministério Público. Então, hoje, o Projeto Caximba, e nós tivemos um pouquinho antes de entrarmos aí nesse momento de atendimento virtual apenas, tivemos até uma reunião bem significativa com diversos promotores de justiça, inclusive os promotores das promotorias descentralizadas do Pinheirinho, que foram quem inicialmente pediram a nossa articulação lá, com representantes do CAEX e com representantes da Prefeitura, que hoje tem uma proposta de regularização fundiária, e aí também é importante a importância da nossa articulação interna perante toda a sociedade, que ali no Caximba nós estamos conseguindo fazer, que a comunidade entenda que o Ministério Público internamente se subdivide, mas que externamente ele tem ali um canal de comunicação único, para que as comunicações não sejam conflitantes. Então, a atuação do Ministério Público por regiões, por territórios ou por temas, seja provocadas pela comunidade, seja provocadas pelos poderes constituídos, seja através de uma atuação articulada entre poderes constituídos e comunidade, através de audiências públicas, reuniões públicas, em forma de projetos temáticos, é sempre bem-vinda. E o Ministério Público é um porta-voz da sociedade, da comunidade perante os poderes constituídos. Porque, efetivamente, quem produz a política pública não somos nós. Nós somos só aqueles que exigimos que os direitos que estão ali previstos na Constituição sejam obedecidos, né? Que o cidadão seja contemplado em todas as suas prerrogativas de cidadania. Chegam mais algumas perguntas, uma delas vem lá de Londrina, o Marco Antônio, que disse que trabalhou com você lá, o assistente social lá em Londrina, e dentro dessa linha da resposta que deu às audiências públicas, ele pergunta se o atendimento ao público, tal como está quantificado, e temos dados a respeito disso no Ministério Público, se ele pode vir a constituir um futuro mecanismo de avaliação da efetividade das políticas públicas em uma determinada comarca. Um dos desafios nossos, Marco Antônio, é a possibilidade de mesurar o impacto social das nossas intervenções, né? Então, sem dúvida, que o registro dos atendimentos, ele subsidia a atuação do Ministério Público, daí a importância do registro adequado do atendimento, e vou destacar aqui uma importância da capacitação para esse registro, é uma das próximas atividades que nós, como coordenação da política estadual, nós estamos tentando fazer. Então, o registro da intervenção como porta de entrada, efetivamente tem que ser comparado com o impacto social que essa intervenção pode causar na sociedade.
algo que a gente precisa construir, daí a proposta de inovação e de novas ideias que o Guilherme Almeida nos trouxe na sexta-feira é sempre bem-vinda, ou seja, todos aqueles que queiram trabalhar com formas de avaliação do impacto social da nossa intervenção são bem-vindos, mas sem dúvida nenhuma é um dos índices a ser considerado, não apenas no momento da nossa avaliação da nossa intervenção na sociedade, mas e por que não? Quando do provimento de cargos, aumento de efetivo de funcionários, então uma comunidade com bastante demanda social, que tem bastante atendimento ao público, que recebe pessoas que têm projetos na área social, de intervenção, efetivamente pode, com mais mérito, solicitar um aumento do número de estagiários, um aumento do número de servidores, de promotores de justiça. Sem dúvida nenhuma, está atrelado dentro de um planejamento institucional o registro do atendimento ao público. A última pergunta que eu tenho aqui, doutora Mônica, vem da Vitória, que é estagiária aqui em Curitiba, aqui no Bloco 1. Ela pergunta como que o Ministério Público pode auxiliar as pessoas mais vulneráveis a ter acesso a serviços públicos que estão sendo oferecidos por meio tecnológico. A gente assiste hoje na televisão esse benefício de R$600, por exemplo, dado ao governo, em que se precisa ter um contato tecnológico, um acesso, às vezes por celular ou por computador, e muitas pessoas não estão conseguindo acessar esses benefícios seja porque não tem acesso à tecnologia, seja porque desconhecem a tecnologia. De que modo o Ministério Público, pergunta ela, pode auxiliar essas pessoas? É muito pertinente essa indagação da Vitória, até porque não é um privilégio das nossas pessoas mais humildes, vulneráveis e sem acesso à tecnologia, mais um dos obstáculos de acesso a direitos, né, que a nossa sociedade impôs. Então, é um filme bastante festejado, comentado, que fala de um cidadão do Reino Unido que pleiteava o seu benefício social e acabou falecendo antes que, no momento daquela grande entrevista, que ele não conseguia acesso à internet, a computador, porque não tinha essa facilidade. Eu acho que as salas de atendimento ao público podem ter, sim, um serviço de facilitação à tecnologia para as pessoas vulneráveis, né? Aqui em Curitiba, nós temos um novo perfil da Promotoria das Comunidades, que se desdobra em núcleo de atendimento ao cidadão e às comunidades, e ali, na sala de espera, nós colocamos um computador para que, se necessário o acesso pela rede de computadores, com um estagiário, a pessoa podia ali ter facilitada a sua inclusão ali no e-social, ou agendar uma audiência dentro do PROCON, enfim, nós temos aqui ainda de uma forma muito incipiente que precisamos desenvolver, né, essa possibilidade do Ministério Público também ser canal de acesso através das tecnologias disponíveis para o cidadão aos serviços públicos. Então, hoje, em Curitiba, existe na Central de Atendimento, no NAC, que fica no térreo do Bloco 2, no segundo bloco, ali, acho que é o bloco 2 ou o bloco 4? Acho que aqui é o 2, né? Então, ali eu acho que é o 4. No bloco 4, nós temos ali 2 computadores, 1 ou 2 computadores à disposição das pessoas, mas isso não é suficiente. Ali é só uma sementinha de algo que precisamos desenvolver. Então, eu aqui até sugiro que em cada comarca, que cada promotoria tenha essa preocupação e que os seus estagiários e servidores se disponham sempre, quando perceberem da necessidade, da dificuldade da pessoa para preencher um formulário online, para que tenha acesso a alguma informação que somente é disponível através da internet, que se coloquem ali à disposição, a serviço público daquele cidadão. Doutora Mônica, muito obrigado pelas explicações. Falamos aqui mais de 1 hora sobre atendimento ao público no Ministério Público. Temos muitos desafios, mas certamente, sobre a sua coordenação, vamos procurar ampliar isso, e também com atendimento humanizado, que é feito pelos nossos estagiários, pelos nossos servidores e coordenados pelos nossos promotores de justiça. Muito obrigado. Eu que agradeço, Câmbio, agradeço a escola,
Agradeço a todos vocês que nos escutam, pela paciência, e estou sempre à disposição. Eu coloquei no último slide ali da minha apresentação, que vou me aprimorando, porque é assim, a gente vai aprendendo a manipular as tecnologias. Eu coloquei ali meus contatos, se alguém precisar ou quiser de mais alguma informação, temos o nosso telefone, o nosso e-mail, nós temos ali uma equipe sempre pronta para atender. Hoje nós temos as nossas centrais de atendimento em funcionamento nas comarcas, e todas as informações que eu puder dar, seja para estagiários, servidores, para membros ou para a população em geral, sempre estou à disposição. Vão chegando ainda mais algumas perguntas, nós vamos encaminhar para o seu e-mail. Dizer que essa questão da acessibilidade nos preocupa também, né? Especialmente as pessoas com deficiência. Estamos trabalhando nisso junto com o CAOP da pessoa com deficiência, inclusive encaminhando ao procurador-geral a questão de atendimento por Libras e por intérprete. Então vamos avançar nisso. Dizer também que esse filme que a Mônica falou, Eu, Daniel Blake, é um filme muito interessante para quem tiver acesso aí a Netflix. É um filme que mostra que a burocracia existe em qualquer lugar do mundo. Essa é um filme que trata da questão no Reino Unido. Agradecer ao pessoal da Escola Superior do Ministério Público, que está conosco aqui, o Luiz Fernando e o Gabriel, a Carol, que está colhendo as perguntas. Dizer que nós temos toda uma programação especial para os estagiários. Vamos continuar fazendo diversas lives. Amanhã de manhã, às 10 horas, nós temos uma discussão com o professor da USP sobre orçamento público, tema fundamental para a compreensão das políticas públicas. E a Mônica está fazendo aqui um cartaz. Eu acho que você pode falar, Mônica, do curso em EAD que nós estamos lançando hoje no informativo da Escola Superior. Conta um pouquinho mais para nós, Mônica. Eu acho que é importante que todos façam esse curso EAD. É um curso que foi pensado com uma linguagem acessível, uma linguagem mais dinâmica, que pode acrescentar a formação, principalmente dos estagiários, né, nessa perspectiva de atendimento ao público, de uma escuta qualificada, de como se fundamenta esse atendimento da nossa legislação vigente, de quais são as perspectivas e possibilidades do atendimento ao público. Então, a capacitação ao atendimento, ela é muito importante. Como falei já no começo, quando nós começamos a fazer a ponte entre a realidade e o direito, a gente sempre parece que carece de instrumentos, carece de informação. A Faculdade de Direito, por mais que se proponha, ela tem, até nessa perspectiva mais acadêmica, uma atuação mais do mundo do dever ser, e nós aqui estamos na realidade, no cotidiano, e cursos como esse, que estão à distância, e vocês agora estão com tempo disponível, espero que se dediquem a essa formação, que sem dúvida vai ajudar não só para o Ministério Público, mas na sua vida em geral, de como acolher de uma maneira mais qualificada, ouvir, procurar solucionar os problemas e as questões que se apresentam no cotidiano. Então, façam o curso, vale estrelinhas para o estagiário, vale estrelinhas para os servidores, e, por que não, vale estrelinhas para os promotores de justiça. Sim, foi um curso que a gente desenvolveu com muito carinho para vocês, é um primeiro curso sobre atendimento ao público, e ele está disponível lá na página da Escola Superior. Também, se você tiver alguma sugestão de curso, de tema que você gostaria de ouvir, nós estamos à disposição. Mande um e-mail para escolasuperior@mppr.mp.br. Obrigado por estar conosco. Se puderem, fiquem em casa, cuidem da sua saúde, porque assim que voltarmos, queremos todos bem para construir um Ministério Público ainda melhor, ainda mais próximo da sociedade. Muito obrigado.